Ele veio em minha vida num dia especial, trocou meu coração por um novo coração. E esta é a razão porque eu digo que vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos ainda continuar declarando que o Senhor é o Deus de maravilhas e que ainda continua realizando milagres em nossas vidas. Amém? Estaremos entoando um cântico do nosso cantor cristão, Maravilhas Divinas, de número 7. E nessa canção, o autor, ele reflete, ele analisa tudo que já viveram os nossos antepassados acerca daquilo, dos poderosos feitos que o Senhor tem feito desde os primórdios até nós, e eu creio que nós ainda veremos coisas extraordinárias pelo poder de Deus. Amém? Aleluia, exalte ao Senhor. Ao Deus de amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamai, com coração transbordante de graças, seu grande amor todos vinde louvai. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Com palmas, já nossos pais nos contaram a glória de Deus, falando com muito prazer que nas tristezas, nos grandes perigos, Ele os salvou com seu grande poder. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Hoje também nós bem alto cantamos que as orações Ele nos atendeu. Seu forte braço que é tão compassivo, em nosso auxílio Ele sempre estendeu. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Como até hoje, daqui para sempre, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Aleluia, glória a Deus. Para esse primeiro momento de oração, eu convido aqui a irmã Helena, que ela esteja fazendo oração de gratidão pela conferência que tivemos esse fim de semana. Graças a Pai, irmão. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te louvo, Pai, por esse momento, por esse dia que tem nos dado, Pai. Te louvo pela esse final de semana que teve
esse evento, Pai. Que o Senhor possa, a cada dia, o Senhor possa estar nos abençoando, nos dirigindo, Senhor, dando sabedoria que o pastor, a cada em te servir. E também você nesse momento tem a oportunidade de ofertar ao Senhor e exaltá-lo e agradecê-lo pelos benefícios que Ele tem proporcionado através também das finanças, que faz parte também da nossa área enquanto vida, né? Vida financeira. Nós não temos várias vidas, mas nós temos áreas, área emocional, financeira. Então coloque diante do Senhor se você veio preparado, tá bom? A sua oferta e o seu dízimo. Você é de casa também. Coloque-se diante do Senhor como oferta agradável e se sentir o desejo no coração de ofertar por esta obra e esta causa, nós temos a chave Pix aí disponível. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Vai sempre reinar, terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei. A igreja declara que Ele é Senhor. A igreja? Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Ele é o Senhor, mais uma vez. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam
bendizemos o teu santo nome. Te louvamos por tudo que tens feito a nós, pelas bênçãos derramadas, pelas portas abertas e pelo pão de cada dia. Te louvamos, Pai, pelas aquelas pessoas que puderam ofertar, pelas aquelas pessoas que dizimaram. Senhor, abençoa até mesmo, Pai, aqueles que não puderam, Senhor, ofertar, aqueles que não puderam dizimar, Senhor, abençoa, multiplica, faz prosperar, Pai. E que no lar onde eles estiverem, Senhor, que eles venham ser bênção e que o Teu nome, Senhor, venha ser glorificado. Amém. Para esse segundo momento de oração, eu convido a irmã Alessandra, que ela esteja orando pelos enfermos fisicamente e espiritualmente. Graça e paz, irmãos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, bendito és o teu nome. Nós somos gratos porque aqui estamos, ó Deus, ouvindo a tua palavra. Nós somos gratos porque o Senhor tem sido o nosso cuidador, tem suprido todas as nossas necessidades, ó Deus. Nós, como igreja, clamamos ao Senhor pelo que abram os olhos espirituais de todos, meu Deus, que estão com os olhos cobertos. Que o Senhor possa, Senhor, nas regiões celestiais, dar entendimento a essa igreja, como deve se comportar diante da tua presença. Que nos nossos lares nós possamos ser, Senhor, pessoa, igreja do Senhor em cada lar. Que nós possamos, ó Deus, estarmos lendo a tua palavra, aprendendo do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, como igreja aqui nesse lugar, que possamos também falar do teu evangelho para outras pessoas. Clamamos ao Senhor que o Senhor, que haja cura onde deve ter cura, que haja liberdade, que o Senhor possa estar quebrando, ó Deus, as correntes que acorrentam as pessoas, meu Deus, para não conseguir enxergar a tua palavra, os seus mandamentos. Deus, nós clamamos a ti por isso, ó Deus. Nós também colocamos na sua presença as pessoas que estão fisicamente doentes, ó Deus. Tenha misericórdia, que haja cura também do físico e do mental. Ó Deus, vai em cada lar, meu Deus, dos irmãos que estão passando por alguma dificuldade na área da saúde, ó Deus. Abençoe os nossos irmãos aqui, meu Deus. Os irmãos que estão com dificuldade, Senhor, na sua saúde. Que o Senhor venha visitar e restaurar a saúde de todos. Clamamos ao Senhor por isso. E nós cremos na tua palavra, que o Senhor diz que é o nosso pastor. E nós cremos que o Senhor tem cuidado de todas as coisas. Obrigada por tudo. Nós clamamos a ti e te somos gratos. Pelo nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Ainda exaltamos o Senhor. E nós queremos dizer através dessa canção que nós queremos mais do Senhor. E que nós possamos encontrar no Senhor lugar secreto. A Bíblia diz que a gente fecha a porta do nosso quarto e ora em secreto, e Ele que vê nos recompensa. Então, que estejamos sempre buscando esse local, o Senhor, que é o nosso Deus, experimentando mais da presença do Senhor, querendo mais ter o conhecimento acerca daquilo que Ele quer nos revelar. Então, faça dessa canção a sua oração e apresente diante do Senhor. Senhor, preciso do Senhor a cada dia. Eu preciso me encontrar com o Senhor todos os dias. E que o Senhor se revele a cada um de nós. Amém? Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui.
presença do Senhor. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos, confio em ti. Querer ir mais além, te conhecer profundamente, que a tua presença seja constante em nós. Não retires de nós a tua presença através do teu Espírito, que Ele nos conduza, que Ele dirija os nossos passos e que em todos os dias estejamos contemplando o Senhor face a face, em nome de Jesus. Para esse terceiro momento de oração, eu vou convidar aqui o irmão João, que ele esteja orando pelos projetos da igreja e pela feijoada desse próximo fim de semana. Graças a Pai, irmãos. Amado Deus, obrigado por tudo, Pai. Estamos aqui, Senhor, para te adorar e bendizer o teu nome. No momento que dissemos, Senhor, que queremos tu como nosso Salvador, dizemos, Pai, que nós queremos reatar aquela aliança que foi quebrada lá no Jardim do Éden. Pai amado, e a tua palavra diz que somos agora templo do teu Espírito Santo, aonde tu faz morada, aonde tu habita, aonde tu queres reinar. Então estamos aqui, Senhor, te oferecendo esse culto. Pai, obrigado por tudo. Senhor, tu sabe todos os projetos, todos, Senhor Jesus, todo o pensamento, tudo aquilo, Senhor, que o teu servo tem colocado na tua presença para o avivamento, para o levantar, para o despertar de cada um de nós, Pai. Estende tua mão. E eu sei, Pai querido, que cada projeto, que cada, Senhor,
cada alicerce, tudo aquilo que é projetado para trabalhar neste lugar, eu sei que vem de Ti, Pai. Estende Tua mão sobre nós. Nós agora, Senhor, que possamos nos dispor a fazer o ir, de nos dispor a ir, a realizar esses trabalhos. Pai, que a cada dia nós possamos, Pai, nos dedicar mais, que a cada dia nós possamos, Pai querido, nos dispor mais, porque às vezes queremos só dizer, Pai, queremos mais de Ti, dizemos que Te amamos, falamos que queremos mais e mais, mas nós não nos dedicamos a Ti, nós não nos apresentamos como templo. E o Teu nome venha a ser glorificado, ó Pai, não o nosso nome, não a nossa aparência, não para sermos estrelas, mas para que Tu apareça e o Teu nome neste lugar venha a ser glorificado, Pai. É que nós Te pedimos e nós desde já Te agradecemos. Amém, Senhor. Quantos aqui ainda lembram o tema do mês? Eu estou com a cola na frente. Pastor? Eu estou com a cola na frente, Tá irmãos. vendo? Ninguém lembra mais. Vamos falar todos juntos nosso tema? Famílias restauradas. Eu achei muito fraco, Nilvana. Mais uma vez? Famílias restauradas. Amém. Glória a Deus, irmãos. A todos que estão nos visitando hoje à noite, que Deus abençoe cada um. E esse mês de maio é um mês que eu considero muito importante, porque nós trabalhamos nas famílias, e as famílias, elas têm a oportunidade de aprender um pouco mais para o reino de Deus dentro do seu lar. Então, eu creio que todos que aceitaram Jesus como seu Salvador, que creram de verdade, receberam o Espírito Santo. E o Espírito Santo os capacita. O Espírito Santo traz dons, dá os dons às pessoas. O Espírito Santo, ele orienta, ele cuida. O Espírito Santo, ele dá habilidades. E então, o que é que nós fizemos esse mês? Convidamos cada família a cantar, ou a apresentar um teatro, ou apresentar uma palavra, ou trazer algo para a igreja e ter a oportunidade de ver toda a sua família no altar louvando a Deus. Ao mesmo tempo que tem a oportunidade de identificar em si mesmo a luz do Espírito, que pode sim trabalhar no reino de Deus, porque todos que foram chamados por Deus, todos que receberam o Espírito Santo, têm alguma habilidade, seja de orar, seja de cantar, seja de pregar, seja todas juntas, ou então seja a habilidade de evangelizar, de cuidar, de ser hospitaleiro. Então hoje eu convido a família Rocha Fialho, né, para vir aqui à frente, não é assim? Rocha Fialho. Então, venham aqui, porque hoje esta família vai louvar a Deus, ter a oportunidade de estarem todos no altar juntos. Eu quero dividir meu pai. Não, eu divido com teu pai? Teu pai é muito alto, moço. Vai querer mais um?
Oi. Oi. Irmãos, afasta você. Mas ele falou, para ti é muito fácil, que tu já está em cima. Mas não, assim, toda vez que a gente está diante do altar, eu creio que é uma responsabilidade muito grande, né? E todas as vezes que a gente canta algo ao Senhor, a minha preocupação é o que eu estou cantando, eu estou conseguindo viver, porque é muito fácil nós cantarmos dentro das quatro paredes. Mas eu creio que esta canção seja uma canção em que todos que aqui estão, principalmente os pais, né? Eu creio que vocês precisam declarar sobre a sua casa: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E esse servir precisa ser com alegria. Então, eu gostaria que todos falassem essa frase juntos: eu e minha casa serviremos ao Senhor com alegria. Vamos lá? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor com alegria. Você crê? Eu creio. Amém? Entendimento.
queria deixar essa frase para vocês. Uma família feliz é um refúgio que prevalece de pé, mesmo quando as maiores tempestades passam pelas nossas vidas. Amém? Sabe, irmãos, quando nós vemos, nós estamos no altar com a nossa família, quando nós sabemos que filhos e filhas estão no mesmo rumo, sabe? É quando a gente entende um pouco da eternidade, porque a gente entende o seguinte: Haroldo e Laura formaram essa família aqui, e sabendo eles que os filhos deles estão nos caminhos do Senhor, eles entendem também que tem uma eternidade com essa família, porque não é só nesse plano, porque pode vir o que for. A Bíblia diz assim: mesmo que nós venhamos a morrer, teremos vida, né? Nós teremos vida. Aí eu pergunto ao Haroldo, como sacerdote do lar: é fácil manter uma família no altar? Eu pergunto a Laura: é fácil manter uma família no altar? Mas vale a pena, não vale? Cada momento de dedicação. Eu tenho filhos, eu sei, cada bronca que a gente dá, cada cuidado que a gente tem, cada puxão de orelha que a gente tem que fazer, cada situação vale a pena. Permaneçam firmes, porque a descendência de vocês será bendita sobre a face da terra. Então, oremos. Pai, muito obrigado, Senhor, pela existência dessa família. Obrigado porque o Senhor restaurou, curou e trouxe para o altar todos eles, Pai. Porque um dia, assim como eu, estavam mortos em seus delitos e pecados, e o Senhor os trouxe para a vida, os chamou de volta para a vida, porque o Espírito Santo tocou nesse lar, e lá permanece, e ele tem espaço para ficar. Abençoa Haroldo no seu sacerdócio, em seu lar. Abençoa Laura como uma mulher sábia e virtuosa no seu lar. Abençoa também, Pai, os seus 3 filhos, Pai. Abençoa Luan, abençoa Letícia, abençoa Alexandre, Pai. Que eles 3 cresçam em sabedoria, formem lindas famílias, sejam prósperos e que toda a sua descendência seja bendita sobre a face da terra. Muito obrigado, Senhor, porque essas famílias aqui da Igreja Batista Nova Canaã estão entendendo a importância e a satisfação de ter a sua família no altar. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Tá certo. As crianças até 7 anos podem vir aqui? Não, 7 anos. Então as crianças até 7 anos podem... Só tem 2? Ih, rapaz. Até julho, né, Alexandre? Em julho, Alexandre vai fazer 8 anos, né? Agora vem Valentina. Os meus ficaram em casa, com a mãe que não está muito bem. Vindo mais um rapazinho aqui. Oremos. Pai, muito obrigado pelas crianças dessa igreja, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor as trouxe ao mundo. Abençoa cada um em seu lar. Abençoa pai, mãe, cuidadores, Pai. Avô, avó. Meu Deus, que essas crianças, elas cresçam nos teus caminhos, nunca se desviem deles. Porque eu declaro no mundo espiritual nesse momento, nenhuma das crianças dessa igreja entrará para o mundo das drogas, elas não entrarão para o mundo do crime, elas não sofrerão abusos, mas elas crescerão na tua palavra e um dia, Senhor, elas formarão lindas famílias e serão prósperas. Em nome de Jesus. Amém. Podem ir, crianças. Nesse momento eu convido o irmão Enoque. Meus irmãos, mais uma vez uma satisfação convidar o meu irmão em Cristo aqui para vir trazer uma mensagem da parte do Senhor. Eu fico feliz cada vez que eu lhe convido, irmão. Porque antes de nós sermos igreja, o Senhor me auxiliou, me ajudou em muitas situações. E eu nunca esqueço o que fizeram por mim e nem pela igreja que eu pastoreio. Então, que Deus lhe abençoe, abençoe sua esposa, abençoe suas filhas. E
Que o Espírito Santo lhe use como instrumento essa noite. Obrigado, pastor. Graça e paz, amados irmãos. Eu digo também que me sinto feliz a cada dia que estou aqui no meio dos nossos irmãos, né? Costumo dizer que eu ainda me sinto daqui, né? Que de uma certa forma somos todos irmãos em Cristo. Eu vejo aqui como continuidade daquilo que éramos, né? Quando éramos todos ali, uma única igreja, e onde a gente passa, a gente vê o mesmo segmento. Não há diferença uma da outra, né? Eu gostaria de compartilhar com os irmãos, para a gente refletir essa noite, no livro de Gênesis. Eu gostaria que a gente pensasse um tema que eu acredito que não é novidade para os irmãos, que é Deus como centro da minha família. Deus como centro da minha família. A gente vê muito falar Deus como centro da minha vida, mas Deus como o centro do meu lar. E a gente gostaria que a gente passasse a entender um pouco sobre esse assunto. Então, os irmãos, abrem sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1. Nós iremos ler o versículo 27 e 28, e depois o livro de Jó, capítulo 1 também. Mas antes eu gostaria de estar orando ao Senhor, para assim que nós possamos estar dando continuidade ao entendimento daquilo que o Espírito Santo queira falar conosco. Santo Deus e maravilhoso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque Tu tem nos abençoado, Tu tem derramado a Tua graça, a Tua bênção sobre as nossas vidas. Mas eu quero te pedir, ó Deus, que Tu venha falar com o Teu servo, que Tu venha usar o Teu servo como instrumento vivo nas Tuas santas mãos. Que sabemos, ó Deus, que Tu tem muito a falar conosco. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Irmãos, o livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 27, nos diz assim: E Deus criou o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou o homem, e a mulher o criou. Então Deus abençoou e lhe disse: Frutificai-vos e multiplicai-vos, enchei a terra, e sujeitai-vos e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. No livro de Jó, capítulo 1, vai nos falar referente a uma família. Jó, capítulo 1, versículo 2 ao 5. Jó teve 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Tinha também muitos servos que trabalhavam para ele, e todos que eram, de modo que era o homem mais rico de todo o Oriente. Seus filhos visitavam uns aos outros, e cada vez um deles fazia um banquete, mandava convidar suas 3 irmãs para comerem e beberem com ele. Passando o período dos banquetes, Jó os chamava para santificar. Levantava-se de madrugada e oferecia sacrifício de acordo com o número de todos eles, pois Jó pensava: talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus no coração. E era assim que Jó sempre procedia. Irmãos, antes da gente entrar dentro do texto, bora entender um pouquinho o que nós podemos entender como família. Família na atualidade, se a gente for olhar dentro do contexto desse mundo que nós vivemos hoje, dentro daquilo que a sociedade entende como família, a família contemporânea, nós iremos ver que há uma distorção daquilo que a Bíblia relata. A família que os homens pensam ou que tem como conceito na atualidade, ela está voltada dentro dos padrões do mundo. Uma das observações bem claras, que os irmãos há de concordar comigo, que dentro do conceito de família dessa época, desse período, nos dias de hoje, o errado deixa de ter algo absoluto. Já não há mais erro absoluto dentro do conceito de família
nos dias de hoje. E o que nós acabamos de ler, lá no livro de Gênesis, nós estamos ali diante de algo que Deus dá o início à construção de uma família. Quando Deus faz o homem, quando Deus fez o homem, e há vários pontos que nós podemos observar daquilo que é o desejo de Deus para as nossas famílias hoje, nós iremos ver ali Deus construindo uma família através de um casal. Tem algo que me chama muita atenção no livro ali de Gênesis, quando se fala desse conceito de família. Se a gente for ver toda a história, nós iremos ver que todos os dias Deus ia até Adão e Eva. Deus se fazia presente ali constantemente no meio daquele casal. Nós iremos ver mais à frente. Eu creio que a igreja ela conhece a história de Adão e Eva, mas a gente percebe a preocupação e a formação de Deus em torno da família. Ali ele estava presente. Quando nós falamos em um conceito de família bíblica, daquilo que a Bíblia nos instrui, nós estamos falando da presença de Deus no nosso lar. Quando há a presença de Deus no nosso lar, nós vamos ver que os conceitos daquilo que é terreno, aquilo que é imposto por esse mundo, aquilo que é pecaminoso, ou aquilo que é de ar de vir para a destruição da família, ela deixa de existir. Quer ver um exemplo claro? Quando foi que Adão e Eva cometeu seus erros? Quando o Senhor estava ausente. O diálogo com Deus, quando nós falamos em que Deus é o centro do meu lar, é o centro da minha família, eu estou falando que tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu irei fazer, há um consentimento com o Senhor. Mas muitas das vezes nós não queremos colocar Deus como o centro das nossas decisões. Muitas vezes nós não queremos colocar Deus como o centro da minha família. Mas quando nós falamos assim, o meu lar está firmado na palavra de Deus, o meu lar está firmado naquilo que Deus quer, eu estou falando que eu irei fazer tudo aquilo conforme a vontade do Senhor. Aí há uma importância, há uma diferença muito grande daquilo que há de entendimento da família nos dias de hoje. Eu lembro que, ainda criança, uns 2 janeiros atrás, né, havia uma preocupação, e há até hoje, né, no nosso meio como família, eu digo família do irmão Enoque. Eu lembro da mãe, a grande preocupação que ela tinha de levar o irmão Enoque para a igreja. O irmão Isaías vai lembrar disso aí. Então, todos os domingos, olha, lá a gente tinha culto nas quartas, né, na sexta, no domingo, e algumas vezes por mês ainda o culto matutino. E a irmã Jurdésia estava lá. E a roupa do irmão Enoque estava em cima da cama para ele vestir e ir também. O interessante é que não tinha aquilo que às vezes a gente conversa com os nossos filhos, né? Que às vezes fala assim, eu não quero ir. Não tinha isso, não existia isso lá em casa. Você vai. Ele nos conduzia. E há de você que não ia, que não fosse, né? Então a gente ia. Essa foi a cultura que foi criada no nosso meio. Inclusive, hoje eu não tenho dificuldade de ir para a igreja, né? Justamente pela cultura em que temos, aquilo que os nossos pais nos ensinaram. Isso me faz lembrar da mensagem do domingo à noite, né? O legado. Isso também é o que a gente transmite para os nossos filhos. Mas a preocupação dos nossos pais, daquilo que vieram atrás, eu não sei como que foi lá com meus avós, com meus pais, mas isso é passado no dia a dia. Mas a preocupação dos nossos pais, a preocupação do chefe da família, e quando eu digo chefe, eu estou falando de pai e mãe também, de conduzir os seus filhos dentro de um conceito real daquilo que Deus quer. Quando nós falamos da presença de Deus, nós estamos falando que nós nos preocupamos com a salvação dos nossos filhos, que nós nos preocupamos com a salvação da nossa família. Algo interessante que às vezes passa pela nossa mente, e isso é comum no meio da sociedade, transferir responsabilidade. Eu costumo dizer que a responsabilidade em evangelizar os meus filhos é meu e da minha esposa, não é do meu pastor. Não é do meu pastor. A responsabilidade de um evangelismo dos seus filhos, no conceito de um lar que tem Deus como centro, é do pai e da mãe, a não ser se for um lar que não tenha pais cristãos. Mas nós que temos como chefe de família, como mãe, como pai, como irmão,
que há a presença de alguém que conhece de fato Deus, que centraliza Deus como centro do seu lar, a responsabilidade é sua. Os seus parentes só vão vir na igreja confirmar mediante a igreja quando o pastor fazer o apelo. Somos nós que somos responsáveis. Porque somos nós que somos responsáveis pela salvação dos nossos filhos. Somos nós que somos responsáveis pela salvação dos nossos parentes. Interessante quando você lê o livro de Jó, e é um texto às vezes um pouco esquecido essa parte, que muitas vezes nós olhamos para o livro de Jó, nós iremos muito ali focado na fidelidade de Jó com Deus. Mas olha quem era Jó. Olha a preocupação que ele tinha com seus filhos. Todos os dias, ou melhor, constantemente, ele reunia os seus filhos, fazia um banquete. E ao ler esse texto, eu fiquei imaginando ali, o irmão Enoque, ele gosta de imaginação, né? O que Jó falava com seus filhos? O que ele falava com as suas filhas? Qual era o nível de discussão que ele tinha? O que ele se alimentava ali naquele meio? Mas a palavra do Senhor nos fala que no final ele os chamava e os santificava. E ele acordava de madrugada e oferecia a Deus sacrifício. Em outras palavras, no nosso dia de hoje, orava ao Senhor pelos seus filhos por um pecado que ele poderia ter cometido. Ele nem sabia se o filho dele tinha. E nós iremos ver que isso ele fazia constantemente. Ao ler esse texto, eu fiquei imaginando a preocupação que Jó tinha com a salvação dos seus filhos. Isso nos retrata no nosso dia qual é a preocupação que nós temos com a salvação dos nossos filhos, dos nossos irmãos, dos nossos pais. Nós temos nos preocupado com a salvação da nossa família. Muitas vezes nós nos preocupamos tanto com os que estão de fora, né? Com os nossos amigos, com os nossos colegas de trabalho. Mas qual é a convivência que nós temos como família? E quando nós falamos que Deus ele é o centro do meu lar, eu estou falando que Ele molda o meu casamento, que Ele molda a administração que eu tenho com meus filhos, porque a maior e mais valiosa instituição que nós temos é a nossa família. Deus te dá bens, Deus te dá patrimônio, mas o que há de mais valioso é a família. Não é por pouco que é uma das primeiras instituições em que Deus fez, foi a família. E quando nós olhamos para a responsabilidade que Deus nos dá, quando Ele permite que formamos uma família, nós iremos ver que Deus nos dá a atribuição também de cumprir aquilo que Ele tem colocado sobre as nossas vidas, que é buscar a salvação dos membros da nossa família. Mas calma aí, irmão, tu está falando que eu vou ficar pregando para o meu irmão, para o meu tio, para o meu esposo que não é crente, ou para a minha esposa que não é crente? Mas qual é o teu desejo? Mais à frente nós iremos ver mais um relato muito interessante sobre a família de Jó. Mas qual é o teu desejo? O desejo de Deus é que todos sejam salvos. O desejo de Deus é que todos nessa terra sejam salvos. Por que nós não podemos ter o mesmo anseio, o mesmo desejo que os nossos parentes sejam salvos? Muitas vezes nós queremos atribuir isso a alguém, atribuir a oração do pastor, atribuir a oração da igreja, sendo que isso também é um papel nosso. Inclusive, eles passam mais tempo conosco do que com o próprio pastor, ou com a própria igreja, ou com o próprio irmão. Nós iremos ver que a perfeição de Jó, em relação à sua família, mesmo mediante as dificuldades, se você for lá no finalzinho do livro de Jó, você vai ver algo muito interessante em que Deus atribuiu a Jó, Deus devolveu a Jó tudo em dobro. Tudo que ele tinha foi em dobro. Mas quando você vai olhar lá o que ele devolveu dos seus filhos, você vai ver a mesma quantidade. O Senhor não dobrou a quantidade de filhos de Jó. Isso me bateu a curiosidade. Falei, ué, calma aí, por que Deus deu tudo em dobro, de patrimônio em dobro, por que também não dobrou a quantidade de filhos? Eu fui ver alguns artigos, porque alguns teólogos falavam sobre isso, né, porque o livro de Jó encerra ali. Mas nós iremos ver algo interessante.
filhos, pessoas não são objetos, são vidas. Jó evangelizou tão bem os seus filhos, se preocupou tão bem com os seus filhos, que os seus filhos foram salvos, segundo alguns estudiosos, e eu creio nisso. Então o Senhor já não havia necessidade de dar em dobro, porque Jó não tinha perdido, o Senhor só tinha recolhido. Olha que interessante. Deu todos os patrimônios, porque lá no céu não vai haver patrimônio físico. Mas os seus filhos, o Senhor estava falando com ele, olha, eu não preciso te dar em dobro, porque isso aí você não perdeu. Ele está na glória. O papel que você fez como servo, o papel que você fez como sacerdócio de um lar, foi válido, só recolhi. Mas eu vou te dar outros para ficar aqui na terra contigo, só não vou te dar em dobro. É como se o Senhor estivesse falando isso. Isso a gente vê a vitória daquele que tem Deus como centro do seu lar. Vitória porque a maior razão, o maior objetivo nosso é por salvação, é por vidas, não é por bens materiais. É claro, Deus nos dá, Deus nos condiciona a ter, mas o patrimônio mais valioso em que nós temos é a nossa família, é o nosso lar, é a nossa dedicação. Então a gente percebe que a família de Jó estava dentro dos padrões de Deus. Cometia erro? Sim, claro. Ninguém é perfeito. Enquanto vivermos nessa terra, nós iremos estar dentro de um trabalho de perfeição, mas nós não somos perfeitos. Somos sujeitos a errar, somos sujeitos a pecar. Mas quando nós falamos que Deus é o centro do meu lar, eu estou falando que há alguém que tem a capacidade de mostrar o que fazer certo, se eu fazer errado, Ele está ali com a minha permissão para moldar, para transformar, para cuidar. E quando nós percebemos em que nós temos a certeza que quando há a presença de Deus em um lar, há perdão. Há perdão. A presença de Deus em um lar, há arrependimento, há restituição. Ao ver ali, naquela família de Jó, se os irmãos for um pouquinho mais à frente, os irmãos não vão encontrar, pelo menos no livro de Jó, eu não encontrei os nomes dos filhos de Jó, tem o nome das filhas, né? Mas os filhos não aparecem. Mas se a gente for olhar todo dentro desse contexto, nós iremos ver ali uma família aparentemente perfeita, mas não era perfeita. Talvez falou, opa, calma aí, eles juntavam todos constantemente, se reunia como família. O que aponta que não havia uma perfeição, porque havia uma preocupação dos pais, de orar pelos seus filhos, orar para que o Senhor perdoasse, se assim eles tivessem cometido algum erro. Isso nos retrata no nosso dia, isso nos coloca a entender qual é a preocupação que nós temos com os nossos filhos, nos nossos dias atuais. Onde que o conceito de família não é um conceito que a Bíblia nos relata. Se você for perguntar hoje para uma pessoa fora do contexto da igreja o que ele entende de família, se ele estiver dentro dos padrões do mundo, ele vai te dar algo totalmente inverso daquilo que o Senhor nos ensinou, daquilo que se apresenta em Gênesis, daquilo que se apresenta no livro de Jó como uma família reunida. Nós iremos ver algo sem solidez, algo mais voltado para os prazeres do mundo do que o prazer espiritual. Isso o Senhor nos chama nos nossos dias para que possamos ter sabedoria, para que possamos conduzir as nossas famílias no dia de hoje, correspondente àquilo que Deus quer, como Deus como centro do nosso lar. Quando nós falamos em que Deus está presente no nosso lar, nós estamos falando que não existe a palavra de divórcio, nós estamos falando que não existe a palavra de desobediência com os seus pais. Nós estamos falando que não existe a palavra de afastar-se do caminho do Senhor. Pode até surgir dificuldade,
Mas nós estamos falando que tudo está depositado no Senhor. A dificuldade, as tribulações. Mas calma aí, irmã Enoque. No meu lar nem todo mundo é crente. Mas tu tem orado por eles? Tu tem pedido a Deus sabedoria, que haja quebrantamento de coração para que essas vidas se rendam aos pés do Senhor? Qual o teu desejo com os membros da tua família? O meu desejo com a minha família é que todos possam estar na eternidade, assim quando o Senhor chamar mais com Cristo. Que haja salvação. Esse é o nosso desejo. E esse é o desejo, eu creio, de toda aquela família que tem Deus como centro do seu lar. O livro de Provérbios, no capítulo 16, 20, versículo 21, nos fala algo que nos mostra que tipo de sabedoria é essa. Em Provérbios capítulo 20, ou melhor, capítulo 16, versículo 20 e 21, nos diz, um versículo que eu gosto muito: o que atenta prudentemente para o assunto achará o bem, o que confia no Senhor será bem-aventurado, o sábio de coração será chamado prudente, e a doçura dos seus lábios aumentará o seu ensino. Porque muitas vezes nós falamos de sabedoria, nós pensamos que é a sabedoria intelectual. Não. Quando nós estamos falando dessa sabedoria, nós estamos falando de uma sabedoria espiritual. Nós estamos falando de uma sabedoria daquilo que há o seu relacionamento com Deus. Não se trata de lado acadêmico, não se trata de conhecimento acadêmico, mas se trata de algo espiritual. Essa é a sabedoria prudente. É aquela sabedoria que você pergunta: e aí, Senhor? O meu filho, ele não está de acordo com os princípios que o Senhor tem estabelecido. Mas o que eu tenho que fazer? Qual é o modo que eu tenho que trabalhar para que eu ganhe o meu filho, ou que eu ganhe o meu esposo, ou que eu ganhe a minha esposa para o Senhor? Porque eu não quero perder para esse mundo. Esse é o tipo de sabedoria. É o tipo de clamor ao Senhor, é o tipo de oração ao Senhor para que haja salvação na sua casa, para que haja restauração na sua casa. E muitas vezes nós nos apegamos a um padrão desse mundo e esquecemos que o padrão real é o padrão de Deus. Eu costumo dizer que nós somos pessoas diferentes. Nós não somos pessoas iguais a todas, né? Assim como fala uma irmã minha, nós não somos iguais a todos. Sim, vocês são diferentes, nós somos diferentes. Diferente no agir, no pensar e no fazer. E essa diferença nos faz a entender que nós somos pessoas capazes, porque Deus nos condicionou assim. A palavra do Senhor nos fala que nós somos templo do Espírito Santo, nós já não trabalhamos pelo nosso próprio querer, nós trabalhamos pelo querer do Senhor. Nós somos moldados, nós somos conduzidos por Deus. Aí, nós sabemos em que aonde há a presença do Senhor, não há a presença do inimigo. Não há espaço onde está inserido Deus para o inimigo. Mas nós não podemos esquecer que lá na fundação da família, lá no início, o inimigo também tentou destruir. O interessante é que o inimigo, ele sabe que jamais vai ser uma pessoa vitoriosa contra Deus. Ele sabe disso. Mas antes eu gostaria só de abrir um parênteses de algo que eu vi que os irmãos depois vão me entender. Eu lendo algo, eu vi algo interessante, falava o seguinte, que até Satanás tem algo a nos ensinar. Olha que coisa esquisita, né? Mas é interessante no final da história, até Satanás tem algo a nos ensinar. E eu tive que ler quase um texto todo para entender, né? Mas por que ele tem? E no finalzinho, resumindo, ele falava o seguinte, que
Satanás, ele não desiste nunca, mesmo sabendo que é perdedor. Ele não desiste nunca. E muitas vezes nós desistimos com tão pouco, nós abrimos mão. E às vezes sabemos que nós somos capazes de ser vitoriosos, porque nós temos Cristo, nós temos Deus, e às vezes nós nos desistimos. O que eu gostaria que os irmãos entendessem, é que o tempo do Senhor nem sempre é o nosso. Muitas vezes nós clamamos e falamos: olha, Senhor, eu quero que haja salvação do meu filho, eu quero que haja salvação do meu esposo. E você não vê ao seu tempo. Mas eu sei que Deus, Ele não tapa o ouvido para ouvir os seus servos. Lembro que, recentemente, conversando com a irmã, a gente estava falando justamente desse assunto, e é algo que eu vejo numa persistência, é algo que eu tenho como exemplo de vida na questão da oração e da existência da família. A gente conversando, ela falava assim: Enoque, eu tenho orado tanto por fulano, e eu falava: irmã, mas um dia Deus vai tocar no coração dele, eu creio que ele sabe o que ele está fazendo, ele sabe que está errado, ele tem conhecimento da palavra, os pais dele eram crentes. Ela falava: Enoque, mas está demorando. Eu lembro que eu falei para ela, irmã, talvez você nem vai ver nesse mundo, mas um dia ele vai se converter em Cristo. Claro, né? Muitas vezes nós não iremos nem ver nesse mundo, mas Deus não deixa de ouvir as nossas orações. O que importa é que nós devemos orar pela salvação dos nossos filhos, pela salvação do nosso lar. Não espere que talvez fale assim: mas é claro que o nosso desejo é esse. O meu desejo, por exemplo, é de ver meus filhos formados, ver meus netos, né? Não vou ver meu tataraneto fazer que nem o pastor lá. Meu tataraneto talvez não vou dar conta, mas ver os meus netos. Mas esse é o meu desejo, e tenho orado por isso. E tenho orado também para que Deus conduza os meus filhos dentro dos padrões em que nós, como família, temos ensinado, assim como os meus pais me ensinou, tem nos conduzido assim também para orar pelos nossos filhos. E eu acredito que eles vão fazer o mesmo papel pelos nossos netos, e assim sucessivamente. Olha a importância que temos quando nós falamos que Deus é o centro do nosso lar. Porque aquelas nossas gerações em que vier, também irão ouvir, irão receber a salvação daquilo que talvez você começou. E essa era a preocupação de Jó. Acredito eu que ele deu continuidade da mesma forma com os outros filhos seus. Mesmo mediante a dificuldade, todos nós sabemos os sofrimentos aí que Jó passou, mas não perdeu o desejo de servir ao Senhor. Não perdeu ali o entusiasmo de uma fidelidade com Deus. Hoje, no dia que nós estamos, nós, como servo do Senhor, nós temos que, de fato, orar pelos nossos filhos, nos preocupar com a nossa família, mas também zelar pelo nosso lar. Hoje, digo hoje, aquilo que é errado se tornou relativo. Já não é mais o que você... Isso depende do que você pensa. Enquanto o que a Bíblia condena, o mundo fala: não, se você não pensa assim, está correto. Hoje, quando nós falamos com pessoas fora do padrão de Deus, ou fora do contexto de como igreja, já não se fala mais de um casamento dentro dos padrões do Senhor. Já um tabu hoje, já é algo para o mundo, algo normal quando se fala de uma pessoa casar virgem. Hoje já há uma banalização quando nós falamos do uso de drogas, lícitas e ilícitas. Eu lembro que os nossos pais, os nossos avós, nós temia quando a gente via algo assim, pelo respeito em que tinha com os nossos pais. Pelo aquilo que a gente já ouvia os nossos pais puxando e dialogando nos nossos ouvidos.
daquele momento em que os nossos pais sentavam no sofá, ou na cama, ou na mesa, abria a Bíblia e nos davam uma taca de Bíblia. Hoje, esse é o real conceito de família. Mas para a sociedade hoje, há um distúrbio, há algo totalmente incoerente com aquilo que talvez as nossas gerações aprendeu. Mas mudou para nós? Não. Não mudou para mim e acredito que não mudou para os irmãos. Mas há necessidade de ainda possamos estar dobrando a nossa preocupação e o nosso diálogo com o Senhor para que Ele nos conduza à sabedoria, para que nós possamos evangelizar, sim, a nossa família, os nossos filhos, com sabedoria e com prudência. Talvez hoje já não faz mais, e já não é válido mais, a forma que os nossos pais nos evangelizou. Talvez com aquele tapinha na boca, né? Talvez com aquele, você não tem que falar que não, você vai. É por isso que eu tenho um grande apreço, uma grande valorização, vou dizer assim, por algumas organizações nossas como Batista. E vou lembrar de uma frase do nosso irmão João Campo: construindo meninos para não remendar homens. Nunca esqueci dessa frase. Construindo meninos para não remendar homens. Temos construído de fato os nossos filhos, os nossos meninos. E quando eu falo dessa valorização, eu estou falando das organizações mesmo, Mensageiro do Rei. Eu costumo dizer que a Mensageira do Rei, o embaixador, nos ajuda a criar os nossos filhos. Né? Mensageiro do Rei e embaixador. Nos ajuda, sim. São padrões que muitas das vezes nós não conseguimos aplicar em nossa casa, mas dentro da organização são aplicadas. Mas o que eu gostaria que a gente entendesse essa noite, em que no lar que há a presença de Deus como centro do meu casamento, como centro do meu relacionamento, eu estou falando que lá existe perdão, que lá existe amor, que lá existe preocupação com a salvação, não só sua, mas da sua geração. Olha que interessante o que a ciência fala. A ciência fala em que existe em nós algo chamado DNA. DNA é o que nos identifica com o grau de parentesco. Hoje se tornou muito fácil. A ciência, ela, com facilidade muito grande, ela consegue detectar o grau de parentesco de até 8 gerações. Eu estou falando do tataravô do seu avô, se eu não perdi nas contas aqui. Mas a própria ciência fala que em uma linha reta não há fim do grau de parentesco, não há fim. Isso significa que a minha família, ela vai continuar com o mesmo DNA até a eternidade de Cristo, em linha reta. Os irmãos entenderam a importância de quando eu falo que de ganhar os nossos filhos, de ganhar a nossa família para Cristo. Eu estou falando que dali para frente há uma geração infinita de pessoas que irão ouvir da palavra de Deus, que irão ter a oportunidade de haver salvação. O que nós precisamos nos preocupar nos nossos dias é que tipo de família eu tenho hoje. Quando eu digo do tipo de família, eu estou falando que tipo de preocupação que eu estou hoje com o meu lar. Será que eu tenho desistido do meu filho? Não, calma aí, vai chegar um dia, ele vai à igreja, o pastor vai pregar e ele vai se converter. Ele vai chegar um dia, ele vai ouvir alguém falar do Senhor, ele vai se converter. E vai mesmo. Mas vai também, se você estiver fazendo um papel em que Deus depositou a você, zelar pelo seu lar.
E zelar pelo lar não significa que é dar tudo que ele precisa de forma material. Mas zelar pelo lar é aquilo que o Senhor um dia chegou e falou: olha, irmão Enoque, olha meu filho Enoque, você irá casar, você irá ter filhos, e você vai inculcar na mente dos seus filhos a minha palavra, até que ele entenda que eu sou o Salvador. Essa é a responsabilidade que o Senhor nos dá. É claro, muitas das vezes nem sempre acontece ao modo que nós queremos, mas a nossa responsabilidade é de clamar a Deus, de orar ao Senhor, que surja oportunidade, que haja quebrantamento, que haja algo que leve, que conduza os nossos filhos, os nossos parentes ao Senhor. Os nossos desejos, há algo em comum entre nós e Deus, e um deles é que todos sejam salvos, que todos membros da nossa casa, da nossa família, da nossa geração sejam salvos ao Senhor. Uma das obras mais preciosas, um dos patrimônios mais preciosos que nós temos é o nosso lar. Eu gostaria que nós pudéssemos estar cantando. Eu vou fazer, se o pastor me permite, eu vou fazer meio espontâneo aqui, viu, pastor? Eu gostaria de convidar o pastor que viesse aqui, juntamente comigo. Mas eu gostaria, nós sabemos em que aqui representa o altar do Senhor. Eu não vou perguntar que se você tem dificuldade na tua casa, se há alguém que ainda não conhece a Cristo, ou que você tenha, eu não vou perguntar isso, que você tenha orado por eles. Eu não vou perguntar isso, porque eu sei que isso é algo comum no nosso dia. Mas nós entendemos em que aqui representa o altar do Senhor. Eu gostaria de convidar todos que viessem aqui, porque eu sei que aqui todos representam uma família. E eu vou estar fazendo o seguinte: o pastor, eu sei que ele é responsável pela vida espiritual da igreja. Não é isso, pastor? Eu estarei orando pela família do pastor. E vou pedir que o pastor esteja orando pela família da igreja. Em forma de representação, eu gostaria que vocês viessem aqui à frente, ficar pertinho da gente. E assim o pastor vai estar orando. Antes eu vou orar por ele, e eu gostaria que depois ele estivesse orando, pastor, pela família. Nós sabemos hoje a dificuldade que nós enfrentamos. Nós que trabalhamos na rede pública, a gente se depara com cada situação que às vezes nós perguntamos: e aí, Senhor, o que nós fazemos? E às vezes nos resta orar. Eu acredito que o pastor sabe o que nós estávamos dialogando sobre isso recentemente. E às vezes nós vemos lares destruídos, lares que precisam somente de Cristo como centro da família. E a nossa oração é que o Senhor nos conceda em sabedoria, para que assim nós possamos conduzir os nossos lares no formato que o Senhor queira. Santo Deus e maravilhoso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque aqui estamos na Tua casa, aonde, ó Deus, que nós temos a oportunidade de reunirmos como família, de reunirmos, ó Deus, para prestar cultos a Ti, de reunirmos para clamar ao Senhor. E nessa noite, ó Deus, eu quero te pedir, ó Pai, pela vida da família do Teu servo, que o Senhor, ó Deus, cada dia esteja presente, dando sabedoria, dando discernimento, porque assim, ó Deus, ele possa estar cada dia servindo ao Senhor. Nós sabemos, ó Deus, do que há de ser precioso, ó Deus, no nosso lar. Que assim, ó Senhor, você possa estar cada dia guardando o lar do Teu servo, protegendo, e assim, ó Deus, cobrindo com Tuas santas mãos, e que cada dia, ó Deus, ele possa ter mais força, ainda mais para conduzir o Teu rebanho, conduzir essa família, ó Deus, que representa a Ti aqui na terra. Esteja conosco, ó Pai, a cada dia das nossas vidas, porque sabemos que enfrentamos dificuldade, mas nós sabemos, ó Deus, que o Senhor como centro da nossa vida, o Senhor como centro do nosso lar, nós sabemos, ó Deus, que Tu tem a resposta. O Senhor nunca tem deixado nós desamparados de Ti, mas Tu sabes, ó Deus, do nosso desejo, que todos os nossos lares
sejam salvos por Ti. É o que nós pedimos a Deus e te agradecemos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Pai, continuando em oração, eu te agradeço pela palavra dessa noite, Pai. O Senhor está nos instruindo a cuidar ainda melhor das nossas famílias, Pai, a abençoar nossos filhos e filhas, a abençoar nossos casamentos, para que na nossa casa, Pai, seja uma parte da igreja onde ali nós cantamos, nós louvamos, nós pregamos a Tua palavra. Senhor, abençoa cada família aqui representada. Senhor, que cada lar aqui tenha a constante presença do Espírito Santo, Pai. Que cada lar aqui, Senhor, seja restaurado pelo Teu poder. Que não haja nesses lares palavras frívolas, Pai, palavras desagradáveis. Que em cada lar aqui, Pai, haja a Tua bênção e que cada um aqui possa desejar a cada momento estar contigo. Senhor, que cada casamento aqui esteja na Tua presença, esteja diante de Ti. Abençoa cada mulher, Pai, desta igreja, que elas sejam sábias no ensino, Pai. Cada homem que seja sábio na proteção espiritual do seu lar. Meu Deus, eu te peço que cada um aqui possa compreender que a prioridade não está nos bens materiais, nem nos tesouros desse mundo, mas em compreender que se investirem bem, com tempo suficiente, buscando prioridade, em ensinar os filhos a Tua palavra e os Teus caminhos, eles não terão apenas esses filhos neste mundo, mas terão na eternidade junto com o Senhor. Então que cada família aqui seja grandemente abençoada.